Fala Dev, tudo beleza? Aqui é o Eric. Bom, nesse vídeo aqui, galera, nós vamos conversar sobre hierarquia de dados. Vamos entender então o que é, como funciona e também qual é o impacto disso na rotina de um programador. Lembrando, galera, que esse conteúdo aqui faz parte do primeiro módulo do curso de Java, totalmente gratuito, que eu estou ministrando aqui no YouTube, né? E também tem conteúdos lá no meu site, esse que aparece aqui embaixo, tá? Então, se vocês quiserem, inclusive lá no meu site tem conteúdos até a mais do que eu ainda não transformei em vídeo, tá? Então, se vocês quiserem, vocês também podem acessar lá o site que vocês vão encontrar os conteúdos totalmente gratuitos para vocês acessarem, lerem, tirarem as dúvidas de vocês, beleza? E nesse primeiro módulo aqui, galera, a gente está conversando um pouco sobre tecnologia, sobre a linguagem Java, né? Enfim, a gente não vai entrar na parte de programação por enquanto, mas a gente vai tirar várias dúvidas que o pessoal tem, né, sobre a linguagem e também vamos dar fazer aquela conexão entre a linguagem e também a área de tecnologia, tá? Inclusive, né, é interessante que vocês assistam esse primeiro módulo, porque muita coisa que eu vou falar aqui depois a gente vai acabar vendo na prática e vai começar a fazer mais sentido para você que está aprendendo Java, tá? Então, bora lá? A hierarquia de dados nada mais é do que os itens de dados que um computador ele processa. Então, quanto mais dados você tiver, mais complexo vai ser esse processamento. E no computador, né, nós temos diversos tipos de dados. Nós temos dados do tipo bit, caracteres, campos, registros, arquivos, bancos de dados e também Big Data, né, que são aquelas grandes massas de informações que são utilizadas aí por grandes empresas, tá? Então vamos começar falando sobre bit. Bit é a abreviação aí para digit binary ou dígito binário, né, em português, e ele representa o menor dado que um computador pode guardar, ou seja, o computador ele guarda 0 ou 1 e ele lê dessa forma essas informações, tá? Então o bit seria a informação, a menor informação que o computador consegue guardar, beleza? Bom, os próximos são os caracteres, né? Que representam então o alfabeto, né, os números e também os caracteres especiais, né, que são acentuações ou palavras, né, letras especiais que não existem em determinados idiomas, tá? Com eles, então, nós conseguimos escrever palavras que vão compor páginas, vão compor livros digitais, programas de computador, páginas da web, sites, entre várias outras coisas, inclusive programas aí de jogos digitais, né? Os jogos são criados através de linguagem de programação, então a gente vai acabar digitando, né, os comandos da linguagem para criar então os jogos digitais, tá? Nós temos os campos. Então um campo ele representa uma informação que você quer guardar em um programa de computador. Podemos ter campos que vão representar o nome de uma pessoa ou o CPF de uma pessoa, o endereço de uma pessoa, entre várias outras possibilidades. Quando a gente está falando aqui de campos, galera, a gente já está migrando para a área de bancos de dados, tá? Então, para quem já viu um pouquinho de bancos de dados, já deve conhecer aí o que significa, né? Como que funciona um campo dentro de um banco de dados. Mas se você não conhece ainda, está bem no início do seu aprendizado na programação, não tem problema, galera. Mais para frente a gente vai acabar conversando um pouquinho aí sobre campos, principalmente quando a gente entrar na parte de banco de dados, né? Quando a gente estiver criando sistemas que fazem conexão com banco de dados, guardam informações aí em bancos de dados, tá? Registros também está relacionado a bancos de dados, tá? E um registro, então, são vários campos, né, que estão relacionados, ou seja, eles juntos formam uma informação mais específica. Por exemplo, sabemos que uma pessoa ela possui o nome, endereço, telefone, e-mail, CPF, RG, e esse conjunto de campos, então, vai formar um registro representando então os dados de um cliente. Lembrando que cada campo aqui, ó, o nome é um campo, o endereço é um campo, o telefone é um campo, o e-mail é um campo, o CPF é um campo e o RG é um campo. E eles podem funcionar separados sem nenhuma ligação. Mas quando você liga eles, né, e transforma isso em um dado de um cliente, então ele se transforma em um registro, porque aí um dado de um cliente vai ser composto por nome, endereço, telefone, e-mail, CPF, RG, e tudo isso só vai fazer sentido se eles estiverem juntos. Então aí vira um registro, beleza?
Os arquivos. Um arquivo, galera, é um conjunto aí de registros que estão relacionados. Você pode ter, por exemplo, um registro de cliente, um registro que mostra as compras do cliente, um registro que mostra os pagamentos feitos pelo cliente, e todos esses arquivos se comunicam e estão interligados juntos, que formam então os arquivos aí, guardando mais informações. Então veja que a gente viu lá que o bit é o menor dado que um computador pode guardar. Depois nós vimos que os caracteres formam palavras, textos maiores, né? Nós vimos lá os campos que representam dados. Depois nós vimos os registros que são conjuntos de campos interligados. E agora nós estamos vendo os arquivos que são conjuntos de registros, ou seja, um menorzinho dentro de um maior. Então a gente vai agrupando essas informações para formar coisas maiores, tá? E é assim mesmo, tá, galera? No começo a gente vai, na programação, ver coisas pequenas, e aí a gente vai progredindo cada vez para coisas maiores, tá? E agora chegamos na parte de bancos de dados, né? Que é uma coleção de dados que estão organizados de alguma forma. Existem aí no mercado diversos tipos de bancos de dados diferentes. Os mais famosos são os bancos de dados relacionais, tá? E os bancos de dados vão possuir, então, tabelas, campos e registros, tá? Então, como a gente viu, já sabe o que é um campo e um registro, né? Então já fica mais fácil da gente entender o que pode ser um banco de dados. Mas também fica tranquilo que a gente vai acabar vendo com mais detalhes mais para frente, tá? E por fim nós vamos falar sobre Big Data, tá? Então Big Data, na verdade, ele lida aí com grandes quantidades de informações guardadas em bancos de dados, que podem ser de vários tipos diferentes, tá? São informações guardadas em armazém de dados, em empresas espalhadas então pela web. Então quando a gente fala de Big Data, a gente está falando de grandes massas de informações, galera. É aquele banco que tem milhares de clientes, ou aquela loja virtual que vende para milhares de clientes por dia. Então são informações muito grandes, tá? Que esse tipo de arquitetura ele guarda, tá bom? Então quando a gente está falando de Big Data, a gente está falando aí de grandes transações de informações por segundo, tá? E aqui eu quero deixar, galera, uma pergunta no final, né? Você já conhecia, né? Já sabia que existia essa quantidade de dados aí que podem estar espalhadas pelo mundo? Então comenta aqui comigo nesse vídeo, deixa aí nos comentários o que você acha, o que você achou dessa aula aqui também, se você gostou ou não, deixa aí que eu quero saber, beleza? Lembrando, lá no site, galera, tem todas essas informações que eu passei para vocês aqui em vídeo, e muito mais conteúdos que ainda nem foram transformados em vídeos. Então talvez lá no site já tenha até a resposta para aquela dúvida que você tá, e eu ainda não transformei em vídeo, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo, a gente se vê no próximo vídeo. Ah, não se esquece, galera, deixa o like aí para ajudar, se inscreve e deixa aquele comentário, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, até mais!